Um líder agarrado na operação. Como obter uma gestão e uma liderança eficaz que realmente vai ter um olhar voltado para a estratégia. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, inovação e empreendedorismo. Você já deve ter percebido que talvez você evoluiu uma pessoa de um cargo para liderar uma equipe. E às vezes quando você evolui aquela pessoa de um cargo, ela tem um pouquinho de dificuldade de entender qual que é esse papel que ela precisa executar. Como que agora ela sai da operação e começa a executar uma nova função, um novo cargo de gestão, de liderança. São funções realmente muito diferentes e com objetivos muito diferentes. O que é o principal ponto? O principal objetivo de um líder, de um gestor, é realmente cativar a equipe através de uma cultura forte. Por isso que é muito importante a cultura dentro do negócio. A gente precisa cativar porque nós estamos falando de pessoas em si. Mas o mais importante também é que ele dê clareza para a equipe do que precisa ser feito e para qual objetivo a equipe está focada. Então, o líder ele precisa ter clareza dos objetivos e passar tudo isso para a equipe. Sem clareza, motivação, cultura e resultado, não é uma liderança eficaz. Eu já tive algumas experiências em alguns negócios em si, de grandes negócios até mesmo, de falta de clareza de responsabilidades. Quais são as responsabilidades do líder em si? Algumas vezes a gente se depara com, eu preciso auxiliar nas dúvidas X, dúvidas Y, eu preciso dar apoio para isso. Mas só isso é o suficiente? Claro que a gente sabe que o líder está ali para dar suporte, dar apoio. Mas o que a gente percebe é, às vezes, até mesmo a ausência de rotinas claras para aqueles líderes. A ausência de rotinas que vão permitir que haja um controle e uma comunicação mais eficaz. Uma outra coisa que acontece muito é isso, a falta de comunicação eficaz. O líder ele não traz clareza para a operação do quais objetivos eles estão focados, porque muitas vezes ele mesmo está agarrado na operação. Então, quando você vê um líder agarrado na operação, isso não é um bom sinal. Você percebe que o time precisa evoluir, tem hora que ele vai deixar de evoluir porque o líder em si está agarrado na operação. O papel em si que ele precisa executar é desse desenvolvimento, do alinhamento específico em si, para com que o time busque o melhor resultado. Então, uma das primeiras coisas, será que realmente ele tem clareza? Qual que é o descritivo de cargos desse líder, desse gestor em si? Quais são as funções de gestor que precisam estar dentro dessa gestão, dentro dessa rotina desse líder para que realmente ele tenha essa liderança eficaz? E às vezes é o que a gente fala, comunicação é muito isso. Mas eu evoluí de um cargo para gestão e acredito que, gestão é diferente. Porque talvez você que tem o seu negócio, você já sabe quais são os desafios em liderar uma equipe, em gerenciar pessoas, mas talvez essa pessoa não esteja acostumada. E é aquilo que a gente fala, o óbvio precisa ser dito. Será que esse líder, esse gestor, ele precisa de um treinamento específico para desenvolvimento de liderança? Talvez ele precise entender qual que é esse papel. Que papel que eu vou executar? Acompanhei há pouco tempo uma cliente minha que ela estava exatamente evoluindo de um cargo de operação e ela, na verdade, iria começar a gerenciar a equipe. E essa mudança de pensamento foi fundamental para que ela entendesse que, na verdade, ela não tinha que executar. Por exemplo, o time está totalmente cheio, atolado, eu preciso entrar para ajudar porque a gente precisa entregar. Isso é um ponto que às vezes pode acontecer, mas isso tem que ser exceção, isso não pode ser regra. O que a gente percebia é que eu executo, então a responsabilidade maior é de estar ali, e se o time chegar e perguntar alguma coisa, quem vai responder é o líder. Isso acontece muito, de achar que é o que vai responder tudo. Vai ser alguém que vai dar esse suporte, mas não existe um momento para esse desenvolvimento, um momento para comunicação, um momento para tirar empecilhos. O gestor é aquele que vai tirar os empecilhos e vai otimizar essa operação. Então, essa transformação dessa cliente minha foi muito interessante porque no início eu comecei a falar com ela sobre cultura. E eu acho que eu vi que no início ela teve uma dificuldade de entender, mas peraí, por que cultura? A gente está falando de cultura. E aí as coisas foram fazendo sentido para ela. A gente começava a entender qual que era a cultura da empresa, quais que eram os valores, com quais ferramentas ela estava gerenciando. Em que meio que ela estava gerenciando? Eu estou gerenciando um negócio que é voltado para inovação? Eu estou gerenciando um negócio que é voltado para pessoas, que é voltado para satisfação do cliente? Quais são esses valores? Qual que é o princípio? Qual que é o objetivo maior da empresa? Então, primeira coisa é o gestor estar muito conectado, porque ele vai ser o interlocutor entre os diretores, entre a visão maior da empresa e a operação. E ele precisa cativar isso dentro da equipe.
Tudo que é uma questão de cultura precisa ser reforçado por esse líder, por esse gestor. Não esperar que o setor de RH, que ele realmente reforce isso. Pode ser, é importante que o setor tenha essa atuação, o setor de RH. Porém, não deixar para que isso aconteça só lá. Porque cultura é dia a dia. Cultura não é de vez em quando a gente tiver um treinamento. Cultura é dia a dia. Então, como que esse gestor está entendendo essa operação? Primeira coisa é isso, cultura. Qual é essa cultura e quais são esses objetivos que a empresa precisa alcançar? Quais são os objetivos do seu setor? Quais são as metas do seu setor? Esses são um dos principais papéis e principais perguntas que o gestor precisa se fazer. Eu estou guiando eles para quê? E muito do contrário, exatamente, acontece isso. Eu vou operar porque a minha operação está cheia e é isso que eu tenho que fazer. Né? E no caso ali dentro da operação, sou eu que tenho algumas responsabilidades maiores. Não, você precisa saber quais são os objetivos e guiar o seu time. Né? O que a gente fala, por exemplo, um técnico de futebol, ele guia o time para um objetivo maior. Né? E ali ele vai tirar empecilhos, ele vai organizar peças. É um pouco a gente entender sobre essas peças, como que eu vou falar com essas pessoas. Um outro ponto muito importante, depois quando a gente entra, né, para o desenvolvimento de um gestor, depois de cultura, esses objetivos, como a gente falou, as metas em si, e eu preciso saber lidar com pessoas. Como eu gerencio pessoas? Como eu falo com pessoas? Qual que é a linguagem que eu utilizo? Será que as pessoas que estão no meu time, elas estão entendendo a linguagem que eu estou utilizando? Será que, para motivar, eu consigo motivar superficialmente? Eu consigo simplesmente dar uma meta, eu dar um brinde, um bônus para quem alcançar a meta? Isso é uma ferramenta interessante, pode ser uma ferramenta que você vai gostar. Se você perceber que o seu time ele é movido a meta, ele é movido a desafio. Agora, se você percebe que outras pessoas do seu time são movidas à conexão, ela precisa de um gestor que escute, um gestor que esteja ali presente, que entenda um pouco mais até mesmo da própria pessoa. Como que ela é, de onde ela veio, o que é que ela faz, quais as experiências que ela teve. Às vezes a conexão é algo muito importante para o gestor desenvolver. Ah, mas isso é papel do gestor de pessoas. Novamente, não. Então, o gestor ele tem o papel de trabalhar com a pessoa, porque o seu objetivo é movimentar pessoas para que o resultado aconteça. Então, quais são esses papéis? Quais são essas pessoas que você está movimentando? Elas são mais comunicativas? Elas gostam de sair? Elas não gostam? Elas gostam de um happy hour? Elas gostam de falar sobre metas? Elas precisam de relatórios? O que elas precisam? O que as movimenta? Isso é uma pergunta fundamental para você se fazer, se você é gestor. Outro ponto muito importante, quais são os processos que você precisa guiar? Quais são os procedimentos? Já conheci muitos gestores que ocuparam cargos de gestão, de liderança, de um determinado setor, sem conhecer o setor. Isso é muito comum. Mas muitas vezes você precisa, claro que você ter o conhecimento técnico ele é importante, mas ele não é a única coisa que você precisa. Né? Novamente, às vezes você evolui alguém de um cargo, ela vai ter o conhecimento técnico, porém, talvez ela não vai ter a técnica de pessoas, ela não vai ter a técnica de liderança. Então, às vezes o que o líder precisa fazer é movimentar. Como ele vai movimentar, não importa, porque ele tem o desafio de movimentar pessoas em qualquer área. Então, às vezes, um líder, quando ele sabe gerenciar pessoas, ele consegue se encaixar em muitas áreas diferentes. Uma área de um setor X, setor Y, mudou de área. Por quê? Ele consegue entender o método de fazer a gestão acontecer. Né? Então, às vezes, eu já vi muitos líderes ocupando áreas que eles não conheciam, que foi a primeira vez que eles entraram no setor comercial, por exemplo. A técnica ela faz diferença sim, porém você pode aprender com a própria operação e, claro, buscar mais conhecimento sobre essa área, mas se você tiver a melhor ferramenta para gerir essas pessoas e fazer que elas mesmas tragam o melhor resultado, você não precisa necessariamente dominar a técnica como um todo, dominar a operação da operação em si. Claro que vai contribuir, mas lembrando que o comportamento como líder ele é mais importante. As rotinas que você gerencia, o papel como gestor ele é mais importante do que a técnica em si. A parte de você ser especialista em alguma determinada área não necessariamente te faz gestor. Então, falando de processos e técnicas, é importante você saiba quais os processos acontecem, como eles acontecem, quais ferramentas eles utilizam. Talvez você não vai saber exatamente como executar, porque você não vai ter a prática, mas você precisa também entender dos processos para dar mais autonomia e sugar o melhor que o seu time pode ter para conseguir desenhar a música, para conseguir fazer com que aquela música aconteça da melhor forma, mas conhecendo, pelo menos de uma forma mais gerencial, esses processos em si. E um outro ponto muito importante são as rotinas que você executa com seu time. Quais são os pontos de comunicação? Você tem um ponto para levantar quais são as melhorias necessárias? Quais são os pontos para você levantar melhorias,
fazer os reconhecimentos, entregar novas metodologias, entregar conhecimento para o seu time, desenvolver o seu time, alinhar sobre as expectativas, alinhar sobre o que precisa ser feito. Então, a implementação de metodologias ágeis auxiliam muito para gestores dos times, porque a própria metodologia em si faz com que as pessoas precisem dar os seus retornos sobre determinadas atividades, faz com que as pessoas precisem levantar problemas, falar sobre soluções. Então, a implementação de uma metodologia ágil junto com uma liderança que vai saber conduzir esse time vai ser fundamental para você ter esse time ali, esse tempo com o seu time, que às vezes falta rotina, falta comunicação. Às vezes o líder ele vai descobrir que uma determinada tarefa está gerando gargalo depois de 3 meses, 2 meses, ou ele nunca vai descobrir, porque não tem comunicação. E eu vejo isso ainda acontecendo em muitos lugares. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Então, a implementação de metodologias ágeis facilita muito essa comunicação. E para finalizar, eu acho que o grande ponto principal que o líder, que o gestor tem também, principalmente quando assume esse cargo de gestão, e aí, como eu delego? Né? Às vezes eu era amigo de fulano de tal e aí a pessoa vai achar que eu estou mandando. Tem muito, isso é muito comum ainda, porque as pessoas têm dificuldade em delegar. Porém, se utiliza muito o termo delegar, que eu acho que ele sim é muito forte. Mas a gente pode construir, né? Claro que construir voltado a um resultado e a gente pode entender como que é a melhor forma de conduzir uma pessoa. Eu sempre gosto de falar muito sobre o poder da pergunta. Às vezes você não vai delegar falando assim, ô fulano, faça isso aqui. Isso aqui tá na hora de fazer isso aqui. Tem hora que você vai precisar falar, principalmente quando você está em momentos mais de risco. Mas quando você está construindo e precisa fazer com que a pessoa compre a sua ideia também, você pode questionar. O que você acha da gente fazer isso? Como a gente pode fazer isso melhor? Eu preciso otimizar isso. Preciso da sua ajuda para fazer tal coisa. Você pode me ajudar? São perguntas que às vezes ajudam a direcionar uma conversa para fazer com que você delegue de uma forma mais tranquila, ao invés de ser uma imposição da sua opinião, sem ao menos questionar as pessoas sobre o que elas acham. Então, a construção em conjunto ela é muito importante para evitar que seja simplesmente uma liderança que vem de cima, né? Algo que realmente é muito estrutural e que existe um termo que você precisa seguir. Claro que em muitos momentos o líder precisa identificar como se posicionar, porque em alguns momentos ele pode acabar tendo posicionamentos que vão fazer com que a equipe também leve como ela quer, porque talvez é mais cômodo para a equipe, isso pode acontecer. Mas é como eu instigo essa equipe a ter o melhor e como eu identifico que no momento que eles estão realmente relutando contra alguma ação, aquilo não condiz com o negócio, porque eu tenho que focar pessoas, resultados ao negócio em si. No final, tudo vai virar resultado. Então, mesmo que essa música, toda essa sinfonia aconteça ali da liderança, no final, o que importa é o resultado. Independente se a gente falou, de como aconteceu, o resultado vai importar. Então, é você se conhecer quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos como líder, como gestor, mas pensar que o seu papel é realmente tirar os gargalos, otimizar aquela operação e conseguir o melhor resultado. E não necessariamente executar junto com eles para que eles tenham o melhor resultado. Esse não é necessariamente o seu papel. Então, tirar essa visão, porque isso ainda é muito comum. Mas se você gostou desse conteúdo, se você reconhece alguém que talvez precise evoluir desse cargo, que está ocupando um cargo de gestão, mas que ainda não age como líder em si, como gestor em si da equipe, está muito na operação, envie esse conteúdo, vai ser fundamental para que ele comece a entender o papel principal, o papel fundamental que tem o gestor dentro de uma empresa. Para mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal, toda semana um conteúdo novo falando sobre esse mundo dos negócios em si. Até mais!